Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui tá tudo bem. Então, eu me chamo Nani, meu nome é Nani e eu tenho esse canal no YouTube desde a época da pandemia, 2020. Porém, eu postei alguns vídeos, cerca de 4, 5 vídeos, e depois eu desisti da ideia, né, de fazer vídeos de automaquiagem, com foco para mulheres maduras. Eu parei de fazer vídeos. Era uma coisa que eu estava fazendo assim também, de certa forma, para me entreter na época da pandemia, já que nós estávamos com aquelas restrições de sair, etc. Então eu fiz alguns vídeos e postei, e porque também eu gosto de maquiagem, de fazer maquiagem nas pessoas, sem compromisso profissional. E também, às vezes, eu gosto de, assim, uma ocasião especial ou final de semana, fazer maquiagem. Então, resumindo, foi uma experiência legal, só que eu não dei continuidade. E agora, 5 anos se passaram, eu pensei, por que não retomar esse canal? Algumas pessoas já haviam me aconselhado, algumas youtubers iniciantes que também estão trabalhando com crochê. Aí é uma outra coisa que eu vou explicar, né? Vou ter que contar uma história toda a respeito sobre minha experiência sobre o artesanato, minha experiência com o crochê. Então, um vídeo só não vai dar para explicar, porque a história é grande. Eu pensei, por que não retomar esse canal? Por que não fazer uma experiência de contar às pessoas a minha história, sei lá, de dividir, né, com outras pessoas as minhas experiências. E então, aí eu tô gravando esse primeiro vídeo. Para começar, eu gostaria de dizer, né, até agora eu só informei o meu nome, né, eu sou a Nani, sou professora, recém-aposentada, tenho 50 anos e agora eu tenho um tempo para me dedicar ao artesanato, em específico ao crochê. Eu sempre gostei de artesanato, de trabalhos artesanais. Na época da pandemia, além da maquiagem, eu fiz vários trabalhos com garrafas de vidro, presenteei pessoas com garrafas natalinas, decorei minha casa. Eu gosto de fazer trabalhos com garrafas, com vários materiais, fazer caixinhas, decupagem. Eu sempre gostei dessas coisas. E quanto ao crochê, o crochê eu aprendi com a minha mãe, na época que as mães passavam aquele tempo ensinando as filhas, as sobrinhas, né? As tias passavam, as avós. Então minha mãe passou essa arte, né? Essa técnica, quando eu tinha aproximadamente 7, 8 anos. Entre 7 e 8 anos. Confesso que à época eu não era muito fã do crochê. Por quê? Eu achava que já tinha que fazer uma peça, já sair crochetando um paninho, uma toalhinha perfeita, né? E minha mãe falava sempre, não, Nani, não é assim. Você tem que botar mais pontos aqui, agora faz carreira aberta. E eu queria fazer entre aspas, como ela estava falando, e todo paninho redondo, né, virava uma cumbuca. Virava uma cumbuca, uma boina, virava tudo menos um paninho. Ah, mas eu ficava muito chateada. Mas ficava muito chateada com os meus paninhos. Aí no meio do processo eu desistia, ou desmanchava, ou cortava tudo, jogava fora a linha. Aí minha mãe falava assim, poxa mãe, você cortou, porque você não me chamou? Porque antes de falar com ela para ver se ela solucionava a situação do emborcado do meu paninho, eu ia lá cortava.
Nessa época também, eu aprendi o tricô. Mamãe fazia e faz ainda crochê e tricô. Confesso que o tricô me cativou mais. Eu consegui desenvolver pedaços maiores, paninhos maiores. Eu gostava muito e gosto de fazer tricô também. Minha mãe fazia muitas blusas de tricô pra gente. Quando a gente não podia ter, assim, agasalhos de frio, porque na minha região agasalho era caro e continua sendo caro. Por quê? Porque não é uma coisa muito comum. Então os casacos bons são caros, né? E aí mamãe, quando a gente era criança, fazia os nossos próprios casacos de tricô. Aí quando ficava pequena, ela desmanchava e transformava em outro casaco. Então ela ensinou pra mim e pra minha irmã também, tricô. E eu gostava de fazer tricô. Fazia, e não sei se todos sabem, mas é também comum ao crochê, mas no tricô fica evidente. Você faz, né, a peça aqui, você vai fazendo tricotando, tricotando, tricotando. Se você perde um ponto da agulha, você usa 2 agulhas, fica um furo e ele fica saltando, fica uma coisa horrível. Fica evidente que você perdeu um ponto, fica um buracão. Pode ser que até que desmanche. Aí mamãe fala, ó, perdeu um pontinho aqui, carinhosamente. Ela falava, mas aquilo era motivo de zanga. Ficava zangada, falando, não quer mais fazer. Eu lembro que um dia eu fiz um paninho rosa, goiaba. Minha mãe me deu um pedaço de linha para eu fazer. Mas eu peguei a faca de pão, faca de serra, lá da casa da minha tia, serrei o pano, fiquei chateada. Eu fiquei chateada, depois passava, esquecia, voltava a fazer. Criança, né? 8 anos, enfim. Mas não desisti. Depois, em outros momentos, eu voltei a fazer crochê e tricô. E crochê bem menos. Eu me dediquei mais ao tricô, porque fiz roupinha de bebê, fiz pro meu primeiro filho, casaquinho, essas coisas. E em outros momentos eu quis fazer para mim também, roupas, casacos de tricô. Agora, como que o crochê voltou à tona depois de tanto tempo? Primeiro, eu comparo a pessoa que aprende a andar de bicicleta. É lógico que a gente tem que estar exercitando para você ter, né, aquela habilidade para pedalar direito. Porém, esquecer mesmo algo que você aprendeu, você não esquece. Fiquei muitos anos sem fazer crochê. E quando retornei, eu sabia. Eu só não tinha noção dos fios que eu voltaria a comprar. Perguntei à minha mãe a agulha, qual era a agulha que ela me dava quando criança, né? Ela falou, ó, agulha tal, compra a linha tal. E ela me indicou para o meu retorno a linha Anne, porque Cleia é bem fina, né? Se bem que à época nós não usávamos barbante, tá? Eu aprendi com linha fina, aprendi crochê. Ninguém falava em barbante. Barbante colorido praticamente não existia. O barbante que se usava era tipo aquele barbante de padaria, de embrulhar pão. E eram para trabalhos bem rústicos, tipo aquele barbante que é usado em escola. Pois é, era esse barbante. E eu usava mais a linha Cleane, não sei se eu era pinguim, não estou recordada, estou lembrada direito. Enfim, quando eu voltei a pegar o crochê, eu continuava sabendo fazer crochê, porém precisei que a minha mãe me recordasse qual linha comprar, qual agulha, etc e tal. E eu só fazia paninhos, peças em círculo. Eu não tinha feito
até então peças retangulares, quadradas. Aí eu fui ver, né, na internet, os pontos eu já sabia, não esqueci. Como se fazia uma peça retangular, muito fácil, assim, sabendo já os pontos, foi muito fácil. E dali eu peguei direto o crochê, fui gostando, fui gostando. Confesso que achei um pouco menos complexo do que o tricô, de fazer de forma retangular, não que seja fácil, mas achei menos complexo, somos dois, tá? Estou me dedicando somente ao crochê agora, no momento, e comecei direto, comecei fazendo, fiquei 5 anos direto fazendo crochê para mim, para o meu uso, para o uso pessoal na minha casa. Ah, mas aquela empolgação inicial, eu comprei logo 6 barbantes de cara, 6 cones. Pedi umas dicas a uma colega de trabalho, falei qual barbante tal, ela me indicou. E já, isso é mais recentemente. Eu já queria fazer tudo quanto é crochê, queria fazer tudo. Eu fiz vários tapetes para minha casa. Tenho esses tapetes ainda. Eu sempre gostei de fazer tapetes no cru. E eu tenho ainda os tapetes. Lembro que o primeiro tapete que eu fiz depois do meu retorno ao crochê foi um tapete com barbante Apollo cru. Se eu, desculpa, ordem 6. Ele eu estranhei demais, que eu não estava acostumada a usar muito barbante. Agulha mais grossa. Ele praticamente não andava, não deslizava na agulha. Falei, eu tenho que me habituar a fazer isso. Eu tenho que acostumar. Tudo às vezes se acostuma, né? Quase tudo. Aí fiz um tapete teoricamente retangular, porque não ficou tão retangular que eu tirei a receita de cabeça. E depois fui seguindo alguns canais. O primeiro canal de crochê que eu fui seguir, né, no YouTube foi o blog do crochê, do Samuel Ramos. E eu fiquei encantada com a maneira que ele ensina, com a didática, a forma como ele ensina de repetir, de voltar à carreira, etc e tal. Amei. Os trabalhos dele são maravilhosos. Tem coisas gravadas aulas dele gravadas comigo, e ele é um excelente professor, assim como outros também, que eu fiz peças. Eu tenho um tapete do Marcelo Nunes, maravilhoso também. Tem um tapete lindo que eu não abro mão. 5 anos estou usando direto esse tapete feito no cru, ordem 6. Então, essa é uma parte que eu estou contando. Hoje, o barbante tornou-se algo natural. Mas eu também costumo fazer trabalhos esporadicamente com as linhas, os fios. No caso, eu estou usando o Anne e o Cleia duplo. São fios ótimos. Eu digo que a gente nunca sabe o dia de amanhã, isso é certo. Mas eu não imaginava fazer crochê com a frequência com a qual eu estou hoje. Pode ser que daqui a uns anos eu vá para uma outra área. Porém, agora eu estou trabalhando com crochê há 1 ano, de forma contínua. Há 1 ano? Há 1 ano. 1 ano e meio. Enquanto eu estava trabalhando, trabalhando fora, né? Em escola, porque eu sou professora, eu não tinha o tempo suficiente para fazer minhas peças. Eu trabalhava no período das férias escolares, no meio do ano, e fazia as peças também no verão, né? Em janeiro,
até o início de fevereiro, fazer alguns trabalhos, levava para as minhas colegas verem, olha, ou às vezes levava para a escola e elas viam, então elas falavam, por que você não faz para vender? Por que você não faz para vender? Eu falava, não tem como eu fazer para vender, porque eu não tenho tempo, eu estou o tempo todo aqui na escola e não dá para fazer. Eu particularmente não consigo fazer tendo que parar toda hora. Tem gente que consegue. E nem gosto de fazer conversando. E nem gosto de fazer crochê, cada um com sua mania, né? A pessoa assim, ó, olhando, me encarando assim, eu não gosto. Eu gosto de ter o meu cantinho para fazer crochê, lá separadinho, como eu tô aqui no meu quarto, na minha casa. Sem ninguém falando, nem música alta eu gosto, para eu poder me concentrar naquilo que eu tô fazendo. Então, foi assim que começou, desses comentários a respeito. Por que você não começa a fazer para vender? Você poderia fazer e mostrar aqui na escola seus trabalhos. Só que a questão é que não tinha esse tempo. Não tinha como você trabalhar fora, você manter sua casa bem arrumada e ainda fazer crochê. Porque eu sou muito exigente naquilo que eu faço. Eu não consigo fazer mais ou menos uma coisa ou outra, sendo que quando a gente se dedica a uma coisa, como por exemplo o crochê, você tem que ficar horas fazendo uma peça. Fazer um tapete, há pessoas que fazem em 1h30, tá? 2 horas, tá bom. 3 horas, ok. Mas para fazer uma peça. Então, eu dava prioridade à minha casa, ao meu trabalho e, naqueles tempos livres, ao crochê. Pois é. Aí eu vou falar, por que eu não fiz antes? Porque não era hora de ser feito. Deus deu a oportunidade, o momento certo para que eu não largasse minha casa, não deixasse de fazer meu trabalho bem feito, que graças a Deus eu sempre fiz bem nas minhas funções, dito pelas outras pessoas, na escola. E agora, fazer bem o que eu estou fazendo, o meu crochê, sem prejudicar outras coisas. Então, chegou a hora que eu estou podendo me dedicar ao crochê com calma. Eu tenho comigo um filho adulto já e tenho outro que está no céu, mais velho, né, o primogênito, que está no céu, e o mais novo está comigo, adulto. Então eu tenho condições de arrumar minhas coisas, arrumar meu apartamento, cuidar do meu filho, do meu esposo, do meu cachorro e cuidar do crochê, sem atropelar, né, sem ficar igual uma louca, tentando dar conta de tudo. Porque as coisas, neste momento, estão mais equilibradas. Então eu posso acordar tarde, agora que eu estou aposentada, recém-aposentada, agora eu posso falar, almoça fora, para o meu filho que já é adulto. Então é um outro contexto. Lógico que tem pessoas que não podem fazer isso. Tem filhos pequenos e precisam crochetar. Eu super entendo, mas eu estou falando da minha realidade, do meu contexto. Eu não poderia fazê-lo antes, eu só poderia fazê-lo agora. E estou fazendo o crochê no momento em que as coisas estão mais tranquilas. E eu dou graças a Deus por ter esperado. Ainda tenho bastante tempo, se Deus quiser, para poder fazer bastante peças, tá? Não sei se vai ser uma coisa que eu vou levar para a vida toda. Quem sabe é Deus, Ele que sabe do nosso futuro. Os planos são nossos, mas Ele que sabe do nosso futuro. Eu pretendo, no inverno, como eu fiz no ano passado, mesclar com tricô. Eu gosto de fazer roupas para pet de tricô, roupinha de frio. Tem várias coisas. Se eu, dando prosseguimento a esse canal,
eu vou mostrar também algumas coisas de tricô. E misturar com o crochê na época que tiver mais a ver, na época de inverno, né? Aí a gente vai eu vou amadurecer essa ideia, a gente pode ir amadurecendo juntos. E eu também gosto de bordados. Eu tenho vontade de fazer também bordados. Ah, que vontade de comprar aqueles paninhos, bordar aqueles nomes. Larga aqui, parar, ou juntar isso ao outro, começar várias coisas ao mesmo tempo. Mas, no momento, é o crochê que está me dando, assim, uma satisfação, uma realização. É tão bom quando a gente faz uma peça e você olha assim, que lindo que eu consegui fazer. E mais, quando a pessoa, a cliente, né, sua amiga, sua cliente chega e vê, nossa, que lindo, Nani, que você fez, eu quero isso agora, faz mais para mim, faz um outro. É isso que é motivador, né? É muito bom você saber que aquela peça que você se dedicou, que você ficou ali fazendo, fez a alegria de alguém. O dinheiro é bom? É. Mas o melhor é você saber que alguém ficou muito feliz com aquilo que você conseguiu produzir. Não foi uma máquina, não foi nada, foi você que conseguiu produzir. Então, no meu caso, saber que a peça que eu fiz agradou muito a alguém, igual eu recebo os comentários no grupo de WhatsApp de vendas que eu criei, vai fazer um ano no final desse mês, é a parte assim que é a mais compensadora. E eu recebo vários comentários, vários elogios, muito incentivo das minhas clientes, das minhas amigas, muito incentivo mesmo. E é isso que motiva a continuar. Porque assim, o crochê é uma atividade extra. Basicamente, eu não dependo do crochê para pagar as minhas despesas, não. Então, é uma atividade extra na qual eu tenho grande satisfação em fazer. E gratidão por ter aprendido da minha mãe. Então, você que sabe fazer crochê ou outra arte, outra técnica, é um motivo de grande alegria, na qual a gente deve ter muita gratidão, porque com essa técnica a gente pode fazer peças e a gente pode obter uma forma de renda. Então eu fico pensando, já que eu sei fazer o crochê, que é uma coisa tão interessante, que é uma técnica, e nem todos sabem fazer, e por que relaxar? Entendeu? Por que tratar isso com indiferença? Essa habilidade com indiferença. Ah, não preciso, não vou fazer. Eu acho assim, realmente não é minha fonte de renda, mas acrescenta e, e assim, me traz grande satisfação. Até aquele dinheiro, que pode ser um valor simplório, né? Assim, simples, um valor pequeno, mas é fruto de um trabalho manual que demanda tempo. As pessoas acham que uma peça, as pessoas não vou generalizar. Algumas pessoas acham que um tapete, uma peça é feita assim, como um toque de mágica. Não. Em média, uma peça, um tapete, um tamanho entre 65 e 70 centímetros, são necessárias 2 horas e meia até 3 horas, dependendo da pessoa. Tem pessoas que fazem mais rápido, sim. Porém, em geral, na maioria das pessoas fazem pelo menos em 2 horas, 2 horas e meia. Então, é um tempo que você poderia estar fazendo outra coisa, e que você está se dedicando. É um trabalho. Fazer crochê é um trabalho como outro qualquer.
né, como outra atividade, tem o seu valor como outra atividade. Não é passatempo, não é uma coisa simples, banal, não requer técnica, requer conhecimento, requer paciência, porque parece que você pega assim e faz de primeira vez. Ah, já sai acertando. Acontece sim, mas às vezes acontece, você está cansado, você não ter contado direito e ter que desmanchar tudo. Começa aqui. Eu estava com tanta pressa para fazer essa base aqui inicial que eu não pulei um pontinho e deu diferença. Tive que desmanchar uma carreira e meia. Não é um passe de mágica com que, assim, que a peça já sai, tchum, pronto. Então, esse vídeo falou sobre várias coisas que depois eu posso esmiuçar em outros vídeos. Primeiro, o crochê é algo muito importante, não só o crochê, como qualquer trabalho artesanal. É algo muito importante que requer dedicação, o seu tempo e mais. A sua paixão por aquilo que você está fazendo. Porque se não for também você gostar daquilo que você está fazendo, você dificilmente vai continuar. Porque problemas acontecem. Peças às vezes não saem como você quer. A peça que você fez às vezes não é vendida. Às vezes você faz uma peça, as pessoas põem defeito. Então, se você não tiver muito amor pelo que você está fazendo, você vai acabar desanimando.